Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre trazendo até você, como você sabe, aliás, assuntos de grande relevância na evolução espiritual, psicológica do ser humano, temas arcanos, temas importantes que fazem a diferença não só na nossa qualidade de vida, mas também no nosso crescimento integral. E hoje nós vamos falar numa coisa que todo mundo já experienciou, mas pouquíssimas pessoas sabem o que é e como desenvolver, que é a intuição. E para falar da intuição, nós convidamos um grande especialista, que é o Fábio Eduardo da Silva, o Dr. Fábio Eduardo da Silva. Ele é fundador e conselheiro do Instituto Neuropsi, ele é neuropsicólogo e também faz pesquisas importantíssimas em psicologia anomalísticas, inclusive ligado à Universidade de São Paulo. Então ele se propôs a repartir um pouquinho do conhecimento dele com a gente e vamos entender juntos, descobrir juntos intuição e como desenvolvê-la. Tudo bem com você, Fábio? Tudo bem, Jamil. É uma honra, um prazer poder encontrá-lo nessa forma virtual. Tivemos já vários encontros presenciais, né? Várias interações, parcerias, né? E fico muito feliz de estar contribuindo com o seu canal Realidade Fantástica, aos seus ouvintes, né? Milhares de pessoas dedicadas, né, voltadas ao seu crescimento, à sua busca de espiritualidade, a contribuir para o crescimento dessa humanidade que a gente vive. E fico muito feliz e honrado de estar podendo contribuir com você, que admiro já de longa data. Imagine, Fábio, a admiração é mútua, a simpatia é mútua, e quero que essa seja a primeira de muitas vezes que você vem aqui partir um pouco do seu grande conhecimento com a gente. Fabinho, me conta uma coisa, intuição, né? Vamos começar definindo esse termo, né? O que é intuição, né? Quais são as propriedades da intuição? Pois olha, a gente vai começar pela parte mais difícil. Você sabe, até porque estuda também e vive esses processos, né? Não existe um consenso sobre o que seja intuição, né? Em parte, isso vem porque ela é estudada pelas mais diferentes áreas do conhecimento que a gente possa imaginar, desde a filosofia antiga, né? Na arte a gente vai encontrar, na cultura, na espiritualidade, na religião, nas tradições antigas da humanidade, a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, né? E mais recentemente a gente vai encontrá-la também dentro do escopo da psicologia e agora ainda dentro da neurociência cognitiva, né? E também um pedaço dela ainda também sendo estudado dentro da psicologia anomalística. Então há um complexo de estruturas, de disciplinas que estudam, e por isso a gente não tem um consenso. Eu vou arriscar aqui alguma referência básica, mas não entendo que isso seja o final de forma nenhuma, é um começo, né? A gente estuda isso há muitos anos. Eu fiz uma especialização, um mestrado e um doutorado nessa área, e eu posso dizer com muito orgulho que eu não sei nada sobre isso. E é assim mesmo, quanto mais a gente estuda, mais a gente se percebe ignorante, porque de fato é assim que nós somos, né? Não é nenhuma humildade, é só um reconhecimento bem concreto, né? Mas quando a gente fala de intuição, acho que uma primeira questão importante que está presente em toda a literatura é que ela acontece na maior parte das vezes num nível não consciente, ou seja, abaixo do limiar da nossa percepção, né? Isso pode causar algum estranhamento às pessoas, entendendo que a intuição é uma coisa que vem e tal, e a gente, né, se apropria e utiliza, mas o processo dela acontece na sua maior parte no nível não consciente. E quando a gente fala de um nível não consciente, a gente está falando de fato do jeito mais básico de funcionar que até agora a gente conseguiu compreender da nossa mente humana. Lembrando que eu acabei de falar que a ciência é muito ignorante a respeito de como nós funcionamos. A neurociência é muito ignorante de como o nosso cérebro funciona. Ainda que, obviamente, existe uma quantidade imensa de conhecimento e uma produção fantástica, né? Em particular nessa questão de como a nossa mente funciona, nossas funções, mas nós funcionamos a maior parte das vezes de uma forma não consciente. E o mais bacana, a gente não se dá conta disso. Então, aqui agora conversando, né? Vocês que estão nos assistindo, a gente tem a sensação de que está consciente, né? Eu estou percebendo o que está acontecendo, eu estou vendo ele, estou ouvindo a voz, algumas falas na minha mente, né? Mas de fato, quão consciente nós estaríamos? De 0 a 10, ou de 0 a 100, eu perguntaria a você que me ouve aí, e a você também, Jamil. Quanto você acha que a gente está consciente aqui agora, neste momento? Olha, eu acho que muito pouco, né, Fábio?
Muito, muito pouco. Há algum tempo atrás, né, a psicologia sempre se interessou por isso. Se a gente pegar um pouquinho mais pregresso ainda, se a gente falar de Freud, por exemplo, ele ia sugerir que alguma coisa em torno de 10%, né? Depois a psicologia cognitiva avançou aí e diminuiu esse número para 5%, né? Atualmente a gente fala alguma coisa na casa dos 5 zeros já, viu? % consciente do que acontece aqui agora, falando mais a grossíssimo modo de percepção sensorial, sem entrar num monte de coisas que tem que ser inconsciente mesmo, né? Ou seja, a nossa forma básica de funcionar é sem perceber muito do que acontece. Nosso cérebro não tem condições, não é uma estrutura voltada a ser muito consciente. Se a gente perceber, por exemplo, que o meu tênis está apertando o meu pé, isso vai me atrapalhar a conversar contigo, entende? Se eu perceber muito outros barulhos que estão agora e não focar no que está acontecendo, eu não consigo. Então a gente filtra a maior parte, uma quantidade imensa. A cada segundo, para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 11 megabytes de informação chegando pelos nossos canais sensoriais. 10 megabytes pela visão, que é o nosso super sentido. Disso, quanto a gente percebe em torno de 50 kbytes. Ou seja, é uma proporção ínfima, mas suficiente para que a gente consiga funcionar em tempo real. Se a gente fosse fazer decisões conscientes, uma vida inteira não daria conta de 3, 4 minutos. A gente não conseguiria fazer isso. E é nesse patamar, nesse tipo de coisa que a gente vai encaixar e que é encaixada a intuição. Fábio, antes da gente entrar mais propriamente na questão da intuição, todo esse arcabouço de conhecimento que você nos passou agora, essa redução da nossa percepção, como é que ela se conecta com as cartografias da consciência, né? As várias que foram propostas desde Freud, com o seu inconsciente freudiano, e a partir daí Jung, Groff, Wilber e Assagioli, foi vendo. Como é que a gente faz essa conexão? Bacana. A gente parte aí desde uma psicologia profunda, vai aí para a psicologia do Jung, que eu adoro, com seus níveis modificados de consciência, né? Falando já de sincronicidade, falando dos arquétipos, dessa questão mais coletiva, e migramos aí para a linha dos transpessoais, né? E todos eles com uma coisa em comum: a maior parte do nosso processamento é não consciente. Só que eles propõem categorias, vamos dizer assim, né, de supraconsciência. Se a gente pegar o Wilber, a Assagioli, que me interessa muito, parte do meu trabalho tem a ver com ele também, o Jung também, né? E a gente vê então estados modificados de consciência, ou talvez ampliados, ou até otimizados, né? Usando com muito cuidado essas palavras assim, né? Mas que propõem que a gente vive coisas também muito interessantes quando esse estado de vigília, porque quando eu falo desse processo mais básico, bem terra a terra, eu estou falando de vigília, isso é importante que se diga, né? Estou falando da parte de baixo da brincadeira, das raízes, né, da coisa, que é importantíssimo, porque às vezes a gente só fica nas nuvens, os pezinhos ficam abanando, e aí não é legal também, a gente tem que ter pé no chão, principalmente quando a gente fala de intuição, né? Porque uma parte da intuição, uma parte desses processos não conscientes tem a ver com ilusão. Com coisas que a gente se engana e sequer imagina que se engana. Se percebe muito certinho, muito, né? Cheio da razão, cheio do conhecimento, cheio da certeza. E aqui cabe até um parêntese: se eu tenho muita certeza, esse é um indício de que eu estou errado, né? Muita convicção, por exemplo, de uma memória, a chance maior é que ela seja uma falsa memória. Então, a certeza, né? Isso já vem da filosofia, é óbvio, né? Mas, enfim, a neurociência cognitiva nos traz isso. Se a gente está muito convicto, é como se a gente desse um extra na confiança para nos enganar melhor. Então, tem que ter um cuidado grande. E é bacana estudar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima da intuição. A parte de baixo diz respeito a esse processamento não consciente. Nós aprendemos de forma não consciente ou implícita. Nós percebemos a maior parte das coisas de forma não consciente ou implícita. Nós guardamos na memória. Hoje a gente pode guardar alguma coisa que a gente falou aqui, ou você que nos assiste, guardar alguma coisa na memória, não perceber que guardou, ficou guardadinho lá. Daqui um mês, uma semana, sei lá, vem aquela informação, você usa aquela informação ou aquele aprendizado, não lembra de como obteve. E sente, poxa, que legal, estou fazendo isso, estou criando isso. Não está criando, a gente está guardando, recordando de uma forma. Então, a maior parte das coisas que a gente aprende
são dessa forma, que a gente memoriza são dessa forma. E sem falar na própria expertise, né? A gente vai aprimorando as coisas que a gente faz ao longo dos anos. Você, por exemplo, é um expert apresentador, mas você não chegou a ser assim de um dia para o outro. Você levou anos e anos, décadas fazendo isso. Você não vai lembrar tudo o que você fez para ser hoje o que você é, mas você não conseguiria sê-lo daquela época, certo? E nem conseguiria estar consciente de todo esse aprendizado para ser o que você é. Tal como um enxadrista mestre não vai pensar ao jogar. Você deve jogar xadrez, correto? Eu também jogo. Você é um mestre de xadrez? Não. Não chego a ser. Então você pensa bastante, tal como eu, para jogar xadrez, certo? Por que a gente pensa tanto e mestres não pensam? Eles jogam, tum, tum, tum. Porque eles usam de intuição. Intuição é mais sábia, é muito mais potente. Mas eles não chegaram a isso ao nada. Eles ficaram estudando, ficaram treinando, ficaram jogando, jogam várias e várias horas por dia, coisa que eu não faço, você não faz provavelmente também. Então a gente não tem essa expertise. Então intuição também tem a ver com isso, com uma experiência que a gente vai galgando, que a gente vai conquistando, e depois a gente usa isso de uma forma não consciente. E nem se quisesse, conseguiria usar de forma consciente. É a mesma forma que andar de bicicleta de forma consciente, a mesma coisa, né? Você não consegue. Fábio, a gente vê esses processos intuitivos muitas vezes se apresentando sem terem sido invocados. Eu queria saber se é assim mesmo ou se pode se desenvolver uma técnica para invocar quando a gente mais precisa da intuição. Olha, essa é uma grande pergunta. Quem responder isso com base em ciência e provar, ganha um Nobel, provavelmente. Eu entendo, né, e venho me dedicando aí há mais de 2 décadas, tanto ao treinamento como à pesquisa também nessa área, que é possível treinar, né? Que é possível a gente fazer digamos assim, um meio termo entre um processo não consciente e um processo consciente. Principalmente utilizando de técnicas, utilizando de estados específicos para obter essas informações, né? Mas o conhecimento científico está muito aquém ainda a gente poder afirmar, é possível. Do que eu venho fazendo ao longo de anos, eu posso dar até algumas dicas, algumas sugestões, espero fazê-lo, né? Mas assim, sempre com bastante cuidado, com bastante critério, porque a gente está muito longe. O meu trabalho de mestrado, para você ter uma ideia, eu revisei os estudos científicos experimentais de treinamento de psi. E aqui a gente está falando de um tipo de intuição específica. Um tipo de intuição que não é só baseado no passado, na experiência, não é só baseado em percepção subliminar. Agora pode estar acontecendo alguma coisa que a gente não esteja percebendo conscientemente, mas que nos influencie e que nos faça tomar uma decisão ou fazer algo, ter uma ação, né? Isso é intuição também. O tipo de intuição anômala, ou psi, ou até mesmo espiritual, como a gente possa chamá-la, né? Ela estaria além, ou seria diferente desse tipo de intuição convencional. Mas é importante que a gente tenha em mente esse tipo, porque elas não estão separadas, elas se misturam. O nosso pacote é completo, é sistêmico, como você bem sabe. A gente não consegue, isso aqui, né? Aliás, distinguir uma coisa da outra é o grande desafio de quem quer treinar a intuição. E aí a gente entra com autoconhecimento. Se eu não conheço, por exemplo, as minhas emoções, quando eu passo perto de uma livraria, ou quando eu estou aqui com o meu íconezinho da Amazon aqui no computador, eu vou sentir que eu tenho uma intuição de clicar no Amazon para ver o que está acontecendo ali. Eu vou ter uma intuição que tem um livro bacana na livraria. Intuição coisa nenhuma, é desejo, é vontade. Por isso que eu tenho mais livros do que eu leio. E a minha conta tem que pagar os livros depois, né, inclusive, né? Então, vejam, se eu não conheço as minhas emoções, dei um exemplo bem bobo, né? Mas a gente tem toda uma vida emocional, né? E a intuição participa da tomada de decisão num nível não consciente. A gente tem uma base muito bacana sobre isso, principalmente Antônio Damasio, né? Gazzaniga também, para citar 2 nomes fortes, né? Mostrando que a gente tem uma influência emocional no julgamento que precede a intuição. Um julgamento não consciente. Se eu não conheço as minhas emoções, se eu estou assim, eu sou super bom, eu sei, eu faço e aconteço, tenho conhecimento, tenho experiência, né? Eu embarco facilmente no que me parece ser intuição e posso estar sendo um processo bastante individual, bastante peculiar, uma necessidade pessoal minha e diferente de processos intuitivos. E aqui eu acredito que exista um processo de fato intuitivo e que ele aponta para uma determinada direção. O meu processo de doutorado, por exemplo, foi mostrar que as pessoas conseguem antecipar algo
significativo para elas, cerca de 8 segundos antes. O corpo consegue fazer isso. A consciência não. Ao menos as pessoas não conseguiram naquele contexto. Não trabalhei com pessoas treinadas, trabalhei com pessoas que tinham, né, voluntárias. Não era uma amostra selecionada, por exemplo, de meditadores, ou enfim, de pessoas que fazem práticas dessa natureza. Em geral, então, as pessoas não conseguem saber, mas o seu corpo sabe, o seu organismo sabe. Se sabe alguma coisa que está por vir, é possível que essa coisa já exista. Se essa coisa já exista, talvez existam tendências. E se existem tendências, talvez a intuição consiga captá-la. Veja que o meu talvez está bem frequente aqui, certo? Não estou afirmando nada, portanto, né? Mas, enfim, são tendências interessantes de pesquisa científica, né? Não é uma coisa assim, não que não se aproprie, não respeite também outros tipos de conhecimento, mas é uma área bem terra a terra, tanto que eu trabalhei com fisiologia no meu pesquisa de doutorado, fiz uma pesquisa aqui no Brasil, com parte lá nos Estados Unidos, também no Instituto de Ciências Noéticas, tendo a honra de ter sido orientado pelo Jim Radin, um pesquisador top, e um dos principais nessa área do efeito pressentimento. Então, é uma área muito bacana, mas eu te interrompi antes, se você quiser conseguir resgatar a sua pergunta. Não, tranquilo, eu ia ter feito uma pergunta, vou fazer uma pergunta de sanduíche, né? Uma pergunta mista, daí você, quem sabe, já consegue matar numa resposta, né? Primeiro, existe aquela clássica discussão, tanto na filosofia da mente, mas também na ciência, a consciência, e aí o fenômeno da intuição eu já incluo, é oriundo da atividade neuroquímica do cérebro, ou o cérebro é hospedeiro da consciência, e a consciência seria uma instância imaterial? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, meu Deus, você falar um pouquinho só isso. Do flow, né? Só isso. O flow. Tem sido muito comentado na mídia. Então, se você... Pois então, é bacana até que você fala que a gente está numa parceria muito bonita aí com um psicólogo amigo muito querido que fez mestrado junto comigo, né? O Helder Kamei. Pois olha, essa questão da origem da consciência é mais ou menos semelhante ao do treinamento da intuição. Quem conseguir resolver isso provavelmente vai se tornar uma pessoa muito conhecida. É uma polêmica muito forte. Eu não teria assim como que eu posso dizer, um conhecimento suficiente para arriscar um palpite, né? O que eu diria assim, a consciência tem propriedades que parecem transcender aquilo que a gente conhece de propriedades físicas do nosso cérebro, né? Quando a gente fala, por exemplo, de percepção extrasensorial, né? A gente está falando de uma percepção que não depende dos sentidos sensoriais e nem de meios tecnológicos. Atualmente a gente usa muito isso, e atualmente isso está muito em voga, a conexão entre cérebros, a conexão de cérebros com máquinas. Isso é o nosso futuro, já é o nosso presente, mas vai ser o nosso futuro híbrido, né, com as máquinas, o que é algo fantástico se a tecnologia externa não nos engolir, né? Por isso que o treino da intuição, que é um dos tipos de tecnologia interna, é tão importante, né? Existem propriedades na nossa consciência que parecem estar além dessa estrutura física. Essa estrutura física não dá conta, o nosso cérebro não dá conta de como eu perceber uma realidade fora dos meus sentidos sensoriais. Não dá conta de como eu interajo com outro ser humano, modificando o organismo desse ser humano à distância, sem que eu tenha consciência de quais momentos eu produzo a mudança nessa pessoa. Então, essa linha de pesquisa sugere, não mais do que sugere, que talvez, ou no mínimo, a consciência tenha algumas propriedades que não sejam compreendidas fisicamente. Por outro lado, a gente também não sabe nem o que é a matéria muito bem. Se a gente perguntar para os físicos, e eu já fiz essa pergunta, né? O quanto você compreende, quanto que a física compreende a realidade. Aliás, eu fiz essa pergunta para várias áreas do conhecimento quando eu fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, e tive o prazer e a honra de interagir com pesquisadores top, né? O quanto a sua área de conhecimento, né, a ciência compreende o ser humano, né? Eu não tive nenhuma opinião de 0 a 10, nenhuma opinião acima de 1. É tudo entre 0 e 10. Tive uma bem bacana também, que é -4. Não só a gente não conhece, como a gente cria um monte de coisa que não é. Então a gente está muito aquém ainda de compreender o que é, que tipo de interações, se a gente entrar na física quântica, né, que dá um nó mais forte ainda nessa confusão, né, torna o processo mais complexo, muito mais complexo, né? Então,
meu Deus, a gente não sabe o que é, nem a matéria direito ainda. Para dizer que a coisa é imaterial, para dizer que a coisa é material, a gente não sabe como o cérebro funciona, se tem alguma propriedade diferente, de repente quântica, de repente holográfica. Meu Deus, nós estamos assim muito aquém do que a gente possa imaginar do que de fato é a realidade. Eu acho que esse é um ponto bacana. Não é uma humildade cognitiva só porque, não sei o que, não sei, porque essa é a nossa realidade, nós somos ignorantes. E esse é um pé no chão bom para quem quer explorar coisas do alto. Porque senão, puxa, eu estou entendendo, agora estou tendo experiências e né, aquela coisa, e de repente envolve um monte de coisas e a ilusão pega frouxo. E aí, um alerta que vocês que trabalham com espiritualidade sabem disso. Você que trabalha com espiritualidade vem trazendo isso para as pessoas e eu corroboro isso da perspectiva que eu trago, né? Não respondi a tua pergunta, né? E o flow? O flow é um estado muito bacana. Imagine que a gente tem um corpo com tem sensações, né, com vontades, que a gente tem emoções que também tem vontades, tem desejos, a gente tem uma mente que puxa para cá, puxa para lá, que fica tagarelando, né, milhares e milhares de pensamentos por dia, e quantidade aqui não é qualidade, diga-se passagem, se a gente pensa menos, a gente pensa melhor, é importante que se diga isso, né? As tradições multimilenares já sabiam disso, a neurociência está evidenciando agora, né? Mas a gente tem várias instâncias dentro de nós funcionando e não de forma homogênea. Elas funcionam. Agora eu posso estar aqui querendo saber o que eu vou fazer daqui um pouco, ou posso estar com uma dor na perna, posso estar, sabe? Várias coisas puxando para vários lados. O flow é um estado de integração, onde essas coisas se alinham e a gente concentra, não fica uma coisa puxando para um lado, outra coisa puxando para o outro. A gente concentra como se todo o organismo concentrasse numa coisa com um altíssimo foco, com uma altíssima automotivação e com, a partir disso, um desenvolvimento, um desempenho excelente, um alto desempenho. Não ao acaso que empresas grandes, por exemplo, a Google, treina os seus funcionários para desenvolver estado de flow. Não é porque sejam bonzinhos, não é porque sejam mauzinhos também, não estou fazendo juízo de valor, mas é porque isso produz um resultado muito grande. Isso acontece no esporte, né? Se você é um corredor, que você me assiste, você é um corredor, um nadador, enfim, um tenista, quando você está fazendo aquela prática, eu já corri muito tempo, agora de uns anos para cá parei, é como se você desligasse do resto, fica focado, e aquilo flui de um jeito muito incrível. Nas artes, em práticas culturais, também em práticas intelectuais e, óbvio, também em práticas espirituais. Parece que o flow implica num estado modificado de consciência. Ao menos a pessoa pode perder a noção do tempo, às vezes, conforme a situação, pode perder a própria noção do corpo, né? E ela fica horas ali sem sentir fome, sem sentir nada, num altíssimo desempenho. Então, é um estado muito legal e que tem muito a ver com intuição. E é justamente por isso essa parceria que a gente está fazendo, né, junto ao colega Helder Camei, mestre em psicologia, atualmente coordenador, presidente da Associação Latino-Americana de Psicologia Positiva, uma autoridade na área, né, trabalha com felicidade. Flow é parte da felicidade, é parte do engajamento, né? Quando a gente se engaja, quando as coisas têm significado, quando você faz as coisas que você faz com amor, com dedicação, como você faz de fato, você se sente mais feliz, né? Então, o engajamento é parte da felicidade. E flow é parte essencial do engajamento. Quando a gente está muito querendo, fluindo muito, né? Importante dizer que isso não tem tanto a ver com prazer. Às vezes a gente tem experiências de flow no meio de dificuldades incríveis. O prazer não é um elemento crucial. Ele pode estar acontecendo, mas ele é intrínseco. Eu tenho prazer porque estou fazendo isso, não porque alguma coisa legal vai resultar, ou parari pororó. Não depende de fora. É um processo de dentro para fora. De novo, intuição. De dentro para fora. E de novo, espiritualidade. O mais legal, Fábio, que me parece, pelo menos esse processo de flow, ele pode ser facilitado. Ele pode ser, de certa forma, ensinado. E aqui que eu quero que você fale desse curso fantástico que você está oferecendo em parceria com esse colega, né? Agora, para o dia 27, se eu não me engano, né? Já começa aí, né? Já estamos na boca do curso. Quero que você fale agora, né? A gente está se aproximando do final do programa, desse curso que você está oferecendo, se ele vai ser presencial, se ele vai ser virtual, quem que pode fazer, o mais importante, o que vocês vão transmitir. Bacana. Então, nós teremos agora dia 24 de
setembro, né? É próxima quinta-feira da semana que vem, deixa eu checar aqui se é isso. Quinta-feira da semana que vem, nós teremos uma aula gratuita. Então, se a pessoa não conhece que história é essa de intuição, de flow, assiste essa aula para ter uma noção. Isso já vai, provavelmente, se você não conhece, isso já vai mudar um pouco, bastante a sua concepção de realidade. Porque a gente traz dados assim, científicos pesados, e não só dados científicos, mas também experiências. Eu acho que o que mais transforma a gente não é estudar, não é conhecer, você sabe muito bem disso, são as práticas, né? Então esse é um aspecto bastante importante. Como eu trabalho com grupos de desenvolvimento interpessoal intuitivo aí há mais de 2 décadas, 24 anos para ser preciso, né? Em 1996, eu comecei lá na Faculdade Espírita com grupos, né? E a gente vem desenvolvendo isso ao longo dos anos. Então, a gente sabe que a prática é que transforma. Então, o curso tem bastante prática. Essa aula gratuita, dia 24, já é um resumão, vamos dizer assim, do curso, né? Depois, na semana que vem, a gente tem uma live, mas o curso em si vai acontecer de 5 a 9 de outubro. Então, dá tempo ainda da pessoa se organizar para participar, né? Vão ser 5 encontros, com a aula gratuita são 6 encontros. A aula gratuita é uma apresentação geral e já põe a pessoa, esquenta os motores da pessoa para ela, depois, se ela quiser, naturalmente, fazer o curso. O curso ele tem digamos assim, um balanço entre intuição e flow, apresenta as duas áreas de uma forma equilibrada. A teoria é pesada no sentido de que ela é muito forte do ponto de vista científico, mas ela é leve no sentido da quantidade, não vai ser uma coisa que a pessoa vai ficar, né, cansado em função disso. E a ênfase, naturalmente, nas práticas. Então, um pouco de teoria prática, um pouco de teoria prática, fazendo o ping-pong entre a intuição e o flow, que são duas coisas que se complementam. Se a intuição pode ser uma bússola, e parece que ela é, né, o flow é uma forma de você seguir naquela direção, porque não adianta você ter uma intuição maravilhosa e não fazer nada, né? Eu tive uma fantástica intuição, né? Tem intuição, eu diria que quase todo mundo pode ter, não sei se todo mundo, até acredito que todos tenham, né? Agora, implementar intuições é outro papo. Aí você tem todo o teu sistema funcionando para que isso aconteça. O engajamento necessário para pôr uma intuição, né? E nem sempre a intuição leva a gente para coisas mais agradáveis, é importante que se diga. Intuição, na minha leitura, e agora uma questão mais filosófica, saindo um pouquinho da ciência, né? Também tenho o direito de filosofar. Claro. A intuição, na minha leitura, tem a ver com um processo maior, com um processo mais coletivo, e coloca a gente a serviço desse processo coletivo. Não a serviço do ego, o Fábio, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o Fábio. Quando o Fábio recebe uma intuição, tem uma intuição, sente uma intuição, manifesta uma intuição, tem a ver com um processo maior. E aí a questão, o quanto eu consigo, qual é a minha maturidade para seguir isso? Porque às vezes seguir isso vai me colocar em situações difíceis, que eu vou ter que trabalhar, que eu vou ter que me transformar, crescer espiritualmente, né? E nem sempre a gente quer isso. Quando a gente fala de autoconhecimento, tudo de bom. Não, autoconhecimento é muito difícil, é extremamente difícil. Se nós somos 0,00002% consciente, é porque a maior parte de nós não nos conhecemos ainda. A gente faz uma ideia mínima, um fragmentinho. Então, intuição e flow, eles casam nesse sentido. Porque é possível estimular o flow. E talvez seja possível de estimular a intuição também. A gente aposta nisso, tem feito pesquisa com isso, mas sempre lida com uma forma, digamos assim, prudente, sem afirmar coisas que eu, se for questionado, não consiga responder cientificamente, que é onde eu ponho os meus pés, né? Ele é presencial ou é virtual? Ele é online, né? A gente traz aí uma experiência de mais de 2 décadas presenciais, convertendo agora para práticas online. Inclusive uma técnica muito bacana, que eu fiz pesquisa tendo patrocínio da Fundação Bial, uma técnica Gansfeld, uma técnica de privação dos sentidos sensoriais, né, que inspirada, inclusive, em práticas meditativas, em práticas de sonhos. A gente produz um estado modificado de consciência pela redução dos sentidos sensoriais. E nesse estado a pessoa entra numa espécie de uma alucinação acordada, imagens, sensações, e ela vai tentar obter uma informação que uma outra pessoa à distância está vendo, no caso, um vídeo escolhido de 80 vídeos selecionados aleatoriamente. Então vai ser uma experiência bacana, né? A gente está convertendo devagarzinho esse know-how, renascendo, ou reaprendendo, ou voltando a ser criança, como todos nós, o que é muito bom, né? A gente precisa disso, é muito saudável para o nosso cérebro, né? Com certeza. Quem que pode fazer o curso? Tem algum pré-requisito, Fábio?
Não, a princípio não há pré-requisito. Qualquer pessoa interessada, né, a linguagem que a gente utiliza é bastante simples, né, também esclarecemos as dúvidas. Além do curso, depois tem mais um encontro que a gente chama de uma mentoring, para poder tirar dúvidas que as pessoas possam ter, porque as pessoas vão receber vários instrumentos e vão pôr em prática isso, obviamente. Acredito que vão pôr em prática, né? Estão investindo seu tempo, seu dinheiro, a sua vida ali, e são coisas bacanas, a gente acredita que são coisas bacanas, elas vão pôr em prática. Ao final, depois de 20 dias, a gente tem mais um encontro para tirar dúvidas, então as pessoas podem, qualquer área que a pessoa tenha interesse. A gente tem muita gente vindo da psicologia, mas também muita gente do coaching, da questão organizacional, gestores. Intuição está muito relacionada a alto desempenho no trabalho. Inclusive, determinados níveis de liderança só são alcançados com determinados níveis de intuição. É quase que um pré-requisito. Isso não é falado explicitamente, mas está nas pesquisas que nós fazemos, né? Então é muito importante. Estou colocando os dados aí, então, para quem quer acessar o curso, né? Esse curso fantástico de Intuição e Flow, dado pelo Fábio e pelo seu colega, né? O doutor Helder Camei. Ele é mestre em psicologia, inclusive mestre em Flow, em psicologia positiva. O tema dele foi justamente Flow. Ele está falando de uma coisa que ele estuda aí há muitos e muitos anos. Uma oportunidade fantástica para você, né? Para todos nós, quero ver se eu faço também, para a gente aprender um pouquinho mais, né, pessoal? Para despertar um pouquinho mais e, quem sabe, melhorar esse índice, né, Fábio? De 0,000, pelo menos perceber um pouquinho mais. Né? Que oportunidade fantástica. Se você puder, de onde você estiver, de qualquer lugar do mundo, faça esse curso. O Fábio, a gente já conhece, ele é um cientista da mente, eu gosto de chamar assim o Fábio, porque vocês já viram. É um exagero. Pode ser exagero, né? Inclusive temos talvez a boa amiga em comum, o Gustavo Arnes, que fala que eu sou super exagerado, mas eu gosto de valorizar as pessoas que de fato merecem ser valorizadas, que têm um estudo, e o Fábio é um deles. Então está aí, e estou colocando agora também os teus contatos, Fábio, para quem quiser também entrar em contato, esclarecer um pouquinho, conhecer melhor o teu trabalho, né? E o programa, a partir de hoje, está de portas abertas para você, meu querido. Bacana. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais também do nosso instituto, entre lá em Instituto Neuropsi, ineuropsi.com, bem simples, ineuropsi.com, né? E aí você conhece mais também todo o nosso trabalho. Temos aí uma tradição aí desde 2013 que a gente faz atividades em várias áreas ligadas à neurociência, né? Mas também com essa abertura para a espiritualidade, porque todos nós precisamos disso, ainda que esse sentido de espiritualidade possa ser interpretado de muitas formas, mas todos nós estamos buscando esse desenvolvimento que, mais do que nunca, agora a gente reconhece que não é uma pessoa ou poucas pessoas. Nós somos uma grande coletividade, né? Uma grande humanidade. Talvez eu possa arriscar até que nós somos todos um só, né? E precisamos tomar consciência disso para colaborar mais uns com os outros, para tornar esse espaço que a gente vive, planeta Terra, um espaço mais bonito, mais justo e de mais e mais crescimento para todos nós. Eu agradeço muitíssimo, Jamil, a abertura que você nos dá, né? Já não é de agora, faz muitos anos que estamos aí fazendo parcerias, né? Com cursos, com entrevistas, o seu canal Realidade Fantástica, os seus ouvintes que estão aí dedicados a essa busca, muito agradecido, e parabéns, porque estamos aí todos juntos nessa mesma aventura de crescimento espiritual. Muito bom estar juntos. Com certeza, Fábio, muito bom estar juntos. Obrigado, gratidão por essa entrevista fantástica, rica. Eu acho que vou ficar um mês pensando agora, pesquisando essa entrevista. E estamos juntos e nos vemos proximamente, tá? Para novas parcerias. E a vocês todos, né, que estão conosco, né, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, né, deixar o seu comentário, o que você achou da entrevista, lembrando que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.